Hoje é quarta-feira, 27 de agosto de 2014. Está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias. A edição de hoje aqui pela sua TV RP Canal 9. Muito obrigado por estarem conosco. É sempre bom saber que você está aí do outro lado do vídeo. E vamos direto saber os destaques da edição desta quarta-feira. Olha aí, Ribeirão Preto em um dia aplica multas de R$154 mil por queimadas. Finalmente está se fiscalizando alguma coisa aqui em Ribeirão Preto, hein? Olha, asfalto irregular, aí já não tem fiscalização, né? Ameaça até estrutura de casa. Pelo menos 42 áreas contaminadas estão sendo monitoradas pela CETESB aqui dentro de nossa cidade. Essas e outras notícias você vai conferir agora na RP Notícias, que está começando. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. E olha aí, eu colhi aqui uma frase interessante, não? Aliás, um pensamento do colunista Tuti Vasques, do estado de São Paulo. Ele diz o seguinte: o PT, Partido dos Trabalhadores, suspendeu por 60 dias aquele seu vereador, integrante da Gaviões da Fiel, acusado de matar um torcedor palmeirense. Por muito menos, uma trombada sem vítimas no juiz, o meia corintiano Petros pegou 180 dias de gancho. 2 pesos, 2 medidas. Vamos saber como é que fica o tempo em Ribeirão Preto nesta quarta-feira. Olha, hoje durante todo o dia nós temos temperaturas mais amenas. Pela manhã, muitas nuvens no céu. Mas aos poucos o sol foi aí furando o bloqueio, né? E levantando a temperatura, o sol aparecendo, não há possibilidade de chuva. A máxima chega a 29 graus, né? E a mínima foi de 15 graus. A umidade relativa do ar girou em torno de 50%, o que já melhora bem para esta quarta-feira. E os ventos, em média, rolaram aí a 7 km por hora, bem fraquinhos. Vamos saber onde é que os radares móveis ficaram instalados no dia de hoje. Olha, a Transerp nos informa que os radares foram instalados nas seguintes avenidas: Avenida Independência com limite de 60 km por hora, Avenida Lusitana também 60 km e a mesma velocidade na Avenida Marechal Costa e Silva. O radar fixo fica na Doutor Celso Charuri e o limite lá é de 70 km por hora. Olha, começando o programa de hoje, a Secretaria do Meio Ambiente aplicou finalmente, né, multas equivalentes a R$154 mil por queimadas rurais e também urbanas. 4 propriedades foram autuadas com base na legislação municipal e a assessoria da Prefeitura informou que outras pelo menos 10 denúncias, né, de queimadas irregulares foram registradas. O índice de umidade do ar na segunda-feira chegou a 13% e a cidade está, claro, ainda em estado de alerta, apesar de ter melhorado aqui nesta quarta-feira. A Prefeitura também informou que as queimadas foram registradas no canavial em Ribeirão e também em Serrana, em outra plantação de cana, uma na antiga usina Galo Bravo, né? E a multa foi de 66 mil para cada um dos proprietários, que não tiveram os nomes divulgados. Eu acho que isso aí, sabe, tem que ser divulgado sim. Se estão sendo punidos por irregularidades, a população tem que saber quem são esses infratores do meio ambiente que prejudicam o ar de todos nós. Bom, essas foram as 2 primeiras multas por queimadas nas áreas rurais desde que a lei sobre o assunto foi implantada e sancionada no mês passado, né? Áreas urbanas também, né, foram multadas. Os proprietários de terrenos localizados na Avenida Luiz César Galvão, na Zona Oeste, e também no Anel Viário, na Zona Sul, foram multados e sofrerão penalidades no valor de R$11 mil cada um. Valores arrecadados com essas multas serão aplicados na recuperação das áreas verdes.
Como eu falei, um dos índices mais baixos de umidade relativa do ar foi registrado na segunda-feira passada de 13%. Ontem ficou em 14% e esse é considerado um estado de alerta, e isso preocupa, claro, moradores, né, e também as autoridades. A situação é perigosa, o risco é muito grande à saúde, por isso denuncie caso esteja ocorrendo uma queimada aí perto da sua residência. O clima já está desfavorável, não chove há muito tempo e quem pratica esse crime tem que ser punido de forma exemplar. Eu acho pouco, inclusive, aí o que está sendo ministrado como multa, acho que devia ser bem mais. E olha aí, a situação do asfalto é motivo de queixas de moradores, principalmente nos bairros Jardim Paiva e Ipiranga. No primeiro caso, o dono de uma casa na rua Ricardo Alexandre de Montanheiro afirma que a vibração provocada por carros, ônibus e caminhões, ao passarem aí pelas deformações, tem causado rachaduras nas paredes de sua residência. Já na travessa João Mazem, no Ipiranga, o problema são as pedras que cobrem o asfalto, estão sendo, saem com muita facilidade e põe em risco, inclusive, quem passa pela rua, né? Bom, segundo informações, a prefeitura vai enviar aí técnicos para que possam avaliar aí cada um dos casos e ver as medidas que possam ser tomadas, né? O primeiro da rua Alexandre Ricardo Montanheiro, que reclamou, ele colocou até entulho no meio da rua, onde mora, para que os motoristas reduzissem o ritmo, né? E com isso diminuísse a vibração, né? Essa foi a maneira encontrada para evitar que as paredes de sua casa continuem se abrindo, né? Colocamos entulho para diminuir a velocidade, ou seja, ele criou aí um obstáculo, né, não oficial. Está com medo de que sua casa venha a cair, né? E atribui aí essa série de trincas, né, que começaram a aparecer há um ano depois que o piso, né, do asfáltico foi deteriorado e aí aconteceu isso. Tem que se tratar direitinho, né? Como é que fica? Vai deixar a casa cair, né? Já na travessa João Mazei, no Ipiranga, o asfalto deu lugar a um montão de pedras que atrapalha, claro, quem mora na região. Uma aposentada da região disse que tem dificuldade de locomoção até e precisa contar com a ajuda de um andador e está difícil sair de casa. E ela fica triste porque com a cadeira de rodas, né, eu poderia dar uma voltinha, mas uma andada mesmo tem que ser com o andador e aí não tem jeito, porque se ela for andar com andador sobre pedras vai acabar caindo, né? Outra dona de casa cansou de esperar uma solução e resolveu dar um jeito em frente à sua casa. As pedras estão voando, né, nas pernas da gente, claro, os carros passam, espirram essas pedras, né? E ela cimentou, jogou um cimento lá, a gente paga impostos, né? Reclamação dela, né? E acha que esse serviço devia ser feito pela prefeitura. Uma prefeitura novamente informou que vai enviar um engenheiro para checar aí todas as informações e dar um posicionamento final sobre isso, né? Talvez recapear, ou seja, tem que fazer alguma coisa, que não tem cabimento negócio desse. Olha, a CETESB, Companhia Tecnológica de Saneamento Ambiental, ele monitora 42 áreas contaminadas aqui em Ribeirão Preto. Elas não são novas, não. 9 apresentam risco real à população e ao meio ambiente, principalmente aos lençóis freáticos. Segundo o levantamento feito pelo órgão, a CETESB, atualizado em dezembro do ano passado, os locais contaminados em Ribeirão Preto representam metade de todos os pontos monitorados pela CETESB nos 23 municípios que compõem a bacia do Rio Pardo. No estado de São Paulo, o número de áreas cadastradas pela companhia praticamente dobrou de 2008 a 2013 e Ribeirão, entretanto, os locais triplicaram. O gerente regional da CETESB, Marco Antônio Artuso, disse que as contaminações não aumentaram no período. O que aconteceu foi um reforço na fiscalização exercida pelo órgão, né, que verificou que os locais recebiam contaminantes há décadas. Infelizmente, isso ocorre, né? As principais fontes de contaminação são os postos de combustíveis, que representam 9 em cada 10 casos aí das áreas monitoradas. Vários deles, inclusive, já estão de posse, que há décadas isso ocorre, né?
já mudou o proprietário e no caso de um posto localizado na Rua Vitória, na Vila Virgínia, o subsolo está contaminado com risco confirmado, né? Houve vazamento de benzeno, que é solvente tóxico, que, entre outros, pode causar redução do número de leucócitos no sangue. Quer dizer, coisas gravíssimas que estão indo direto aí para a água que no final nós vamos consumir, né? Bom, um comunicado já foi encaminhado ao Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE, né? Alertando que perfurações de poços de captação de água na região podem trazer riscos à saúde. Na Rua Ceará, por exemplo, no Campos Elíseos, o lençol freático também foi contaminado por combustíveis líquidos e solventes aromáticos, entre outros. Bom, os postos que estão sendo, já estão com gestão diferente, eu já falei, né? Esses que foi constatado aí o vazamento, e há cerca de 3 anos estão realizando aí obras no local, como a retirada de terra e instalação de novos reservatórios para impedir aí vazamentos. Aí cabe, novamente eu volto àquela história, né? Cabem leis municipais que os senhores vereadores certamente devem estar ávidos a fazê-las, né? Essas coisas têm que ser bem definidas dentro da legislação já existente, para não ferir, claro, né, a nossa Constituição, e estabelecer as regras o quanto antes. Afinal de contas, para isso que serve, né? Apesar da área contaminada aí, os postos possuem autorização da CETESB para operar, pois não há mais vazamentos, né, e eles estão seguindo as recomendações que a CETESB orientou, né? 4 em 5 das áreas monitoradas estão recuperadas ou em processo avançado de recuperação, segundo a CETESB, mas isso leva pelo menos 5 anos, mas dá para mais, né? Então não é brincadeira não, livrar esses locais de contaminação acarreta em um benefício enorme ao meio ambiente, não tem nem como mensurar, né? O presidente regional do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, Oswaldo Manaia Júnior, né? Ele disse que Ribeirão tem 170 poços, né? E cerca de 99 deles estão totalmente adequados à atualização, 99% adequados à legislação atual, e os vazamentos são praticamente zeros. Bom, de qualquer forma, existe ainda a contaminação, e essa contaminação tem que ser vista de uma forma bem adequada, né? Os lixões também, tanto desativados ou não, né, permanecem aí, os antigos lixões a céu aberto, e também eles podem contaminar aí o lençol freático. Também é uma coisa que a CEDESP está monitorando e tem que ser visto com a maior urgência para que a gente possa ter um pouquinho mais de paz e uma água de boa qualidade. Já está tão pouca, né? Está acabando, né? Vamos falar muito sobre água, com certeza. Bom, nós vamos fazer um break comercial agora e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Não sai daí não! A Universidade Metodista de São Paulo oferece cursos superiores à distância, autorizados pelo MEC e reconhecidos pelo mercado de trabalho. Na EAD Metodista, o aluno comparece uma vez por semana ao polo de apoio, onde assiste às aulas ao vivo, sempre acompanhado por um monitor. Cursos de 4 e 2 anos nas diversas áreas: teologia, ciências sociais, pedagogia, logística, gestão ambiental, marketing, recursos humanos e processos gerenciais, para início em agosto. A Universidade Metodista está localizada no Colégio Metodista, na Rua Florencio de Abreu 714. Acesse processoseletivo.metodista.br ou ligue 16 4009 0261. Universidade Metodista de São Paulo, EAD. Transforme sua vida, transforme a realidade. Venha conhecer a Flex Exchange, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras.
sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. Estamos de volta para o segundo bloco do RP Notícias desta quarta-feira. Eu quero convidar você para conhecer a Associação Síndrome do Amor. Entre no site www.síndromedoamor.com.br. Conheça a associação, conheça as pessoas que fazem parte da associação e venha fazer parte você também. Basta entrar no site e conhecer, você vai com certeza se apaixonar. E olha, você pode participar aqui do RP Notícias, ligue 3995-2171. Dê sua crítica, sua sugestão, seu elogio, sua denúncia, sua reivindicação, o problema do seu bairro, conte pra gente, nós vamos até você e fazer a reportagem e tentar solucionar o seu problema. Participe conosco, é muito importante a sua participação. Você pode entrar em contato conosco por esse telefone ou ainda pela nossa fanpage RP Notícias e também a fanpage TV RP. E lá ainda você pode assistir os programas, o seu RP Notícias que você não viu. E você, empresário, você pode participar conosco. Faça como aí nossos parceiros da Flex Change, sempre muito contentes e muito assíduos aqui conosco, levando o RP Notícias até você. Venha participar, traga seu produto para aparecer aqui na TV RP Canal 9. Bom, vamos continuando. Olha, a taxa de juros para o consumo subiu agora em julho pelo 7º mês consecutivo. Quem informou foi o Banco Central, né? O juro do crédito livre para pessoa física, que é concedido sem que haja uma finalidade específica, ficou em 43,2% ao ano e atingiu a maior marca, né, para a série histórica que teve início em março de 2011. O crédito direcionado a pessoas físicas, que é composto pelas operações com juros controlados ou subsidiados, né, rural, habitacional, microcrédito, a taxa média é de 8,2% ao ano, com aumento de 0,5 ponto percentual em virtude de igual alta nos financiamentos imobiliários, né, que vão dar contrapartida. Já operações com recursos direcionados a empresas, a taxa média subiu 0,3 ponto percentual, né, e chegou a 8,02% ao ano. O saldo de operações de crédito no Brasil registrou o 7º mês consecutivo de desaceleração, com crescimento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No final do ano passado, o crédito crescia numa taxa de 15%. A elevação da taxa média de juros e essa desaceleração de crédito são motivadas pela alta da taxa Selic, que é controlada aí pelo Banco Central e aumenta quase que todo dia, né? Bom, com isso, naturalmente, né, o valor das operações chegaram a 56,1% do PIB. As operações financeiras, o crédito para empresas recuou, né? Comparação do mesmo período, o cartão de crédito em julho foi de 0,2% menor, né, a taxa desde janeiro de crescimento, né, e o crédito para empresas recuou também 0,1% e para os consumidores aumentou 0,5%. Bom, ontem nós tivemos o primeiro debate, né, com os candidatos à presidência da República, e promovido pela Rede Bandeirantes de Televisão, de Rádio e Televisão, e dessa vez o debate foi bem interessante, né? Houve realmente um debate, porém manteve-se em alto nível. Nós já tivemos lá, ano
anos atrás, Brizola e Maluf trocando aí farpas em baixíssimo nível, né? Hoje não, nós tivemos aí um debate interessante e, claro, né, o alvo principal de todos os candidatos foi a atual presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff, que teve que responder a pesado bombardeio, né? O candidato do PV, Eduardo Jorge, né, ele, dentre algumas, entre altos e baixos, né, duas coisas me chamaram a atenção. Ele falou que existem 800 mil mulheres que sofrem por serem tratadas como criminosas por terem feito aborto, mas não existe no país uma base de dados que mostre o número de abortos clandestinos ou até de mortes associados a ele. Outra coisa que me chamou a atenção do candidato foi o pito que ele passou na candidata do PSOL, Luciana Genro, né, com a agressividade que lhe é habitual. No final do debate, ele disse que existe possibilidade, sim, de se fazer um governo de paz e amor, o que a candidata Genro, né, disse que seria impossível. Ele afirmou que essa agressividade faz parte, né, do ranço da esquerda e direita do passado, né, que sobreviveu durante muito tempo no Brasil e tem que ser, claro, extinta, porque ela gerou o século XX, o século do genocídio. Achei muito interessante essa postura. Bom, o Mais Médicos foi contestado também, né? E a presidente Dilma ficou com muita saia justa, né? Ela afirmou que o governo brasileiro paga R$3.000 aos médicos cubanos, que é o valor semelhante aos médicos resistentes. Mas não é verdade, não. O governo desembolsa mais dinheiro, só que não chega integralmente às mãos dos médicos cubanos. O governo transfere para Cuba, por meio do OPAS, o braço da Organização Mundial de Saúde, né, para as Américas, cerca de 10.400 mensais por médico, o mesmo valor pago pelo governo diretamente aos demais bolsistas do programa. Nesse total, Cuba repassa aos médicos cerca de 3.000 mensais e cabe aí aos gestores locais das cidades receberem os profissionais dos Mais Médicos e cobrir a alimentação e moradia. O pré-sal também, Dilma afirmou que o governo se comprometeu a destinar 75% dos royalties do petróleo para a educação, né? E até conseguiu aprovar uma lei sobre o assunto. Bom, claro, isso aconteceu, mas foi um embate muito grande e, na realidade, o governo não queria até menos desse percentual. Foi aprovado 75%. O Dilma ressaltou também o maior acesso do ensino superior e mais oportunidade de financiamento, né? Mas não tocou no ponto crítico, né, que é exatamente o ensino básico. O Brasil tem avançado muito pouco nessa área e o desempenho dos estudantes brasileiros é pífio, né, nos testes internacionais. Perguntado também sobre a inflação, Dilma foi muito sistemática, né, e disse que a situação está bem, está sob controle, né, mas foi contestada até pela candidata Marina, dizendo que esse país que está sendo apregoado não existe, né? Ela se saiu muito bem com uma pergunta de Boris Casoy, jornalista da Band, né? Que falou da questão do que o PT tem um interesse muito grande e todo o partido está definido para censurar a mídia, né? Mas a presidente tem segurado as pontas com relação a isso, evitando que isso ocorra. Ela não disse que está em desacordo com o partido, que, claro, não seria até nem ético, né? Mas não entrou em detalhes com relação a esse problema. Bom, pastor Everaldo, Marina Silva definiram que você aposentado, né, vai estar muito bem no governo do pastor, vai receber integralmente a sua aposentadoria. Não se sabe de onde que vai sair o dinheiro, mas está aí, né? Quem se esperava muito, Aécio Neves, não brilhou como de vezes anteriores, né? A sua oratória é sempre muito precisa, muito forte, mas ele não foi tão questionado, né, nos problemas. Questionou a presidente Dilma Rousseff, mas o questionamento sobre ele não foi muito contundente. Então, outra pergunta também de Boris Casoy, ele colocou que
a questão, né, da comissão que foi formada, né, que é uma espécie de novo parlamento independente, mas nomeada pela própria presidente por decreto, né, se seria uma bolivarização da política brasileira. Ela contestou e dizendo que essa comissão não tem poder de decisório, né? Naturalmente, os demais candidatos, né, pegaram o gancho aí do que foi colocado na pergunta para cutucar a presidente. Mas, no geral, todos se houveram bem, né? E no começo a Dilma estava um pouco titubeante, mas foi firme, como foi firme Aécio Neves, como foi firme Marina Silva, como teve uma presença de destaque Levi Fidelix. Também o pastor Everaldo mostrou ao que veio. Pode-se não concordar com ele, mas a proposta continua coerente, né? E claro, né, Eduardo Jorge pouco vai intervir em termos de decisório, assim como Luciana Genro, que representa, sabe, um radicalismo que eu espero que não exista mais. O Ibope divulgou ontem também uma pesquisa antes do debate, né? E que mostra, pelo Ibope, Dilma com 34% das intenções de voto, Marina com 29% e Aécio com 19%. Caso isso venha a ocorrer, vai ser historicamente a maior derrota dos tucanos numa eleição. Vamos aguardar. Em simulação para o segundo turno, Marina Silva ganharia de Dilma, né? Bom, tá aí, quem não esperou até o final o debate, porque terminou mais de 1h, né? Tá aí um resumo do que aconteceu aí nessas 3 horas de debate. E aí, para encerrar, na mesma semana aí que o palhaço Tiririca, né, fez a paródia com o Roberto Carlos no programa eleitoral, a editora Sony, a TV, que detém os direitos sobre as músicas do cantor, conseguiu retirar do ar essa propaganda, né? E também tirar do ar uma propaganda do chamado Torresmo Carlos, um boneco em forma de porco com uma peruca de caracóis, né? Cantando num palco ao som de O Portão, né? O Torresmo Carlos anunciava produtos da empresa Frango Bom em Goiás, né? Além da violação dos direitos patrimoniais do rei, né? Os advogados apontam como dano moral, já que o cantor não desejaria ver a sua criação intelectual ligada a produtos de uma empresa com a caricatura de um porco cantando, né? Daí, dessa vez está certo, né? Agora, com relação à biografia, eu não concordo aí com o rei, não, né? Biografia, o Brasil inteiro, aliás, o mundo inteiro está ávido a saber e ele deveria liberar, como também não concordo nem com Caetano Veloso, com Chico Buarque, que bloquearam as suas biografias, né? Mas com relação a isso, né, realmente, né, tem essa da paciência. Agora, também, candidatos que se usam desse artifício, né, preste atenção. Local de fazer palhaçada, todo mundo sabe onde é que é, né? Apesar do Congresso estar muito próximo dele, mas não é não. Então vamos levar ao Congresso pessoas sérias que queiram fazer de fato a mudança desse país. Vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima edição.